Vamos retomar agora o estudo do livro Buriti mais Geografia para o quarto ano, no capítulo 3, A Vida na Pré-História. Iremos trabalhar nas páginas 24, 26 e 27. Vamos começar então na página 24, falando sobre o período neolítico, ou seja, neo de novo, lítico de pedra, nova pedra. Vamos tentar perceber o período neolítico como um período de transição, ou seja, passagem de um tipo de organização para outro tipo de organização. Ou seja, perceba que no período anterior, o Paleolítico, que tem uma tradução que significa pedra antiga, os homens viviam exclusivamente da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, e portanto eram nômades, ou seja, eles viviam se mudando de um local para o outro em busca de alimento. Passaram-se centenas de anos e os homens foram aprendendo a fabricar outras ferramentas, não mais com pedra lascada, mas agora com pedra polida. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água, e consequentemente, mais alimentos. Nesse novo período, o homem passa a ser sedentário, ou seja, ele se fixa em um local. Isso não significa que ele deixou de caçar, de pescar, ou de coletar frutos e raízes, mas ele passa a fazer isso apenas próximo ali do seu vilarejo, próximo do local onde ele vive. E esse local, onde as tribos do período neolítico escolheram para viver, geralmente é próximo de rios, pois essas águas vão ajudar na criação dos animais e no cultivo das plantações de agricultura. Vamos ler mais um trecho. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em mesmo lugar. Se você observar com um pouco mais de atenção, vai perceber que a vida se modificou graças à descoberta dessa agricultura e criação de animais. E os rios foram muito importantes nesse processo. Não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitava a caça. Então imagine que você está caçando e está procurando um local que tem animais. Animais têm sede, animais bebem água. Os animais vão procurar o quê? Um rio. Ao chegar no rio e beber essa água, os animais ficam expostos aos caçadores, que vão lá e caçam esses animais e utilizam essa carne. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Vamos estudar então agora este mapa, que traz um pouco sobre essa informação das áreas que foram habitadas próximas de rios. Aqui nós temos toda essa faixa cor-de-rosa, ou salmão aqui, que é chamada de crescente fértil. Toda essa faixa aqui foi habitada por esses povos. E vocês vão perceber que ela geralmente está próxima aqui de um rio. Perceba, aqui nós temos um rio, que é o rio Nilo. Aqui temos alguns lagos, né, regiões com água. Temos outro rio aqui, passando por essa região. Temos mais um rio aqui, rio Eufrates, que é bem grande, bem extenso, vocês perceberem. Temos aqui outro rio, que é o rio Tigre. São todos rios importantes que ajudam a contar a história, explicar a história, pois os homens iam se fixar próximo desses rios, porque ali tinha água, ali tinha peixes, e ali os animais iam beber água e se alimentar. E, portanto, era um bom local de caça. Além disso, as águas desses rios, no período da cheia, transbordavam e deixavam o solo fértil. E assim, o homem poderia cultivar o seu alimento. Perceba que aqui temos o crescente fértil, né? E aqui nós temos ele localizado no mapa, no globo terrestre. Está nessa região aqui, ó. Observe no seu livro também. Temos aqui também as orientações, norte, sul, leste, oeste. E temos também a fonte de onde foi tirado este livro. Este livro foi tirado aqui da Vidal-Naquette Pierre Bertin. É um atlas histórico. Vamos ler a descrição. Local chamado de crescente fértil pela fertilidade do solo e também porque forma uma imagem que lembra uma lua crescente. Olha que interessante. E aí, parece uma lua crescente? Eu acho que parece. Vamos continuar nosso estudo aqui na página 26, falando agora sobre a fixação dos grupos humanos na América. A história como nós conhecemos, aqui do Brasil, fala muito sobre a chegada dos europeus aqui no país, contada a partir de 1500 com o descobrimento do Brasil. Mas vocês já pararam para pensar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam aqui pessoas, já existiam os índios, pessoas vivendo aqui há muito e muito tempo? Nós vamos observar um mapa partindo da África do Sul. Vamos buscar este mapa aqui. É este que está aqui embaixo. Este mapa traz a teoria sobre a origem do homem americano, pensando aqui que homem americano é o homem que está nessa região aqui, que é o continente americano. Vocês se lembram? Nós vivemos no continente americano. Estudamos isso em geografia. Então, qual é a origem do homem americano? Este aqui é o título deste mapa. A fonte do mapa está aqui, e aqui nós temos a legenda. Nessa legenda, nós temos aqui essas flechinhas, dizendo que são as prováveis retas do ser humano para a América, como o homem chegou na América. Então vamos observar aqui no mapa, nós temos
a localização dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e aqui nós temos o continente africano. Percebam que está aqui no livro descrito continente africano, África. E aqui surgiram os primeiros fósseis dos seres humanos, como nós já estudamos. Esses seres humanos que estavam aqui foram se espalhando por todas as partes do planeta. Eles surgiram aqui na África e foram caminhando, foram andando. Então aqui nós temos a marcação da provável rota desse ser humano até chegar aqui no continente americano. Vamos ver o caminho que ele fez. Então ele foi aqui para a Europa, e aí foi caminhando aqui para a Ásia, foi caminhando para a Sibéria, que é essa parte mais fria, utilizou esse caminho aqui para chegar na Oceania. Se vocês observar, aqui na Oceania tem várias ilhas. Esse homem foi chegando nesse local através dessas ilhas. Ele ia de uma parte maior até uma ilha, ali ele crescia, se multiplicava, construía barcos e ia para a próxima ilha, colonizava essa próxima ilha, construía barcos e ia de ilha em ilha até chegar aqui na Oceania. Mas ele continua também seu caminho a pé aqui pela Sibéria. E é curioso que quando você olha um mapa, um planisfério, você não tem essa sensação de que um lado está emendado com o outro. Mas aqui, no final aqui da Rússia, se vocês observar o mapa da Rússia, no planisfério parece que ele acaba no final da página. Mas na realidade, ele continua e ele está ligado aqui com o continente americano, como pode ser visto nessa imagem aqui. Vamos aproximar ela para ficar mais fácil de ver. Os estudiosos buscam mostrar que o homem saiu lá da África e chegou aqui na América através dessa passagem conhecida como o Estreito de Bering. Há muitos e muitos anos atrás, 20 mil anos mais ou menos, este Estreito de Bering, essa parte do oceano, estava congelada. O oceano se congelou, virou uma grande rocha de gelo, e o ser humano atravessou o mar caminhando por essa camada de gelo, por esse oceano congelado. Então essa é uma das explicações da chegada do homem saindo lá da África até aqui a América. E chegando na América, ele foi descendo. Chegou primeiro aqui no Canadá, Estados Unidos, México, desceu aqui pela América Central, até chegar aqui na América do Sul. Lembrando que o Brasil está mais ou menos nessa região aqui. Então, essa é uma das formas de se explicar a chegada do ser humano aqui na América. Tem outra também. Percebam que aqui existe uma outra rota feita através de barcos. Como eu estava explicando para vocês, aqui nessa região existiam algumas ilhas, que podem ser vistas inclusive neste mapa. Ocorre que, há muitos anos atrás, o nível do mar era mais baixo, e algumas ilhas que hoje não existem mais, estão na verdade submersas, foram cobertas pelas águas, há 20 mil anos atrás, não estavam cobertas por águas. Assim era possível construir uma canoa, uma jangada, e atravessar, sair da Oceania e ir para uma ilha. Dessa ilha, você ia para outra ilha. E dessa ilha, você ia para outra ilha, até chegar aqui ao continente americano. Então essa é uma outra teoria que explica que, há muitos anos atrás, algumas ilhas não estavam cobertas por água, pois o nível dos oceanos era mais baixo. E assim era possível atravessar de ilha em ilha, saindo daqui e chegando aqui. Ou utilizando o Estreito de Bering, essa passagem do oceano que estava congelada. Preste atenção, não existe uma prova definitiva de que isso ocorreu exatamente dessa maneira, porque os cientistas não conseguem chegar numa conclusão final de como isso aconteceu. E o processo migratório de ocupação demorou milhares de anos para acontecer. No entanto, várias descobertas recentes de artefatos de pedras e outros vestígios indicam que a presença de grupos humanos na América pode ser anterior a essas travessias. O que significa? Bom, existe uma linha de estudiosos que acredita que o homem saiu aqui da África, do continente africano, e foi para a América por esse caminho aqui, ou subindo aqui, passando pelo oceano congelado, ou através dessas jangadas, desses barcos, dessas embarcações. Mas existe outro grupo de estudiosos que acredita que ocorreu aqui na América um processo de evolução também, pois encontraram aqui alguns fósseis muito antigos, como se eles dissessem que, assim como ocorreu na África, o surgimento dos seres humanos ocorreu também na América do Sul. Mas preste atenção, são estudos, não são comprovados. E nós vamos ver isso um pouco melhor na página seguinte. Seguindo então aqui na página 27, nós vamos estudar os vestígios encontrados aqui no Brasil. Como eu disse a vocês, existe um grupo de estudiosos que acredita que a vida pode ter surgido aqui na América, assim como ocorreu na África. O texto mostra que aqui no Brasil existem sítios arqueológicos, muitos deles, com vestígios dessas civilizações antigas, onde são encontrados restos de fogueira, artefatos de pedra, dentes humanos, urnas funerárias que têm datas de 20 a 50 mil anos, como pode ser visto aqui no texto. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Um deles é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nesse sítio arqueológico, encontrou pinturas rupestres, restos de fogueiras, artefatos de pedra, dentes humanos e urnas funerárias, que têm entre 20 e 50 mil anos atrás, ou seja, uma data
que às vezes é até maior que a data da travessia lá do ser humano pelo Estreito de Bering. Uma outra descoberta muito importante que ocorreu aqui no Brasil foi o crânio de uma mulher, que eles chamaram de Luzia. Em 1974, uma equipe de arqueólogos encontrou o crânio, que tem cerca de 11 mil anos. Os pesquisadores descobriram que ela pertenceu a uma mulher, que tinha 20 anos e 1,5 metro de altura. Esse é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Então percebam que existem no Brasil alguns vestígios, e aqui está uma reconstituição artística de como deve ter sido essa mulher, essa Luzia. E esses vestígios arqueológicos, eles ajudam a contar a história e sugerem a ideia de que o desenvolvimento dos humanos, o surgimento, o aparecimento dos humanos pode ter ocorrido aqui no continente americano, assim como já foi estudado e provado que ocorreu na África. Aqui nós temos também uma pintura rupestre, aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, que são mais uns vestígios da vida humana, ou seja, dos humanos que habitaram o continente americano. E como dito no capítulo 1, certamente existem diversos outros sítios arqueológicos no Brasil que não foram ainda descobertos. E por isso, a importância de conservar o nosso ambiente, para que haja tempo de descobrir esses sítios arqueológicos e assim conhecer um pouco mais da história do Brasil, do continente americano e de como os homens chegaram aqui no continente americano. Eu vou finalizar por aqui o estudo do capítulo 3. Então, nos vemos no próximo vídeo.